Os, eu estava me perguntando, né? Eu quero gravar esse vídeo curto aqui para vocês. Que eu estava matutando umas coisas assim, pensando, né? E eu estava me perguntando aonde é que as coisas vão parar se elas só agradarem a determinado grupo de pessoas, né? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala aí de arte marcial, né, o desenvolvimento das mesmas, divulgação, né, de modos que elas podem prosperar, né, com determinadas formas de divulgar, né, cada uma delas, a gente inevitavelmente vai esbarrar na divulgação das mesmas como esporte, né? E nesse contexto aí, o esporte, ele, por mais que façam belas campanhas a favor do esporte, ele não atende a todo mundo. Ele não serve para todo mundo. Então o que eu percebo é que o karatê, ele tem sido ensinado de uma maneira uniforme. E eu não estou falando aí de metodologia de ensino, não estou falando aí de organização, né, do processo de passar a arte em si, né? Não estou falando disso. Eu estou falando do modo como a arte em si é vista para que então se organize a arte e passe adiante, né? Por que eu falo isso? Volto a dizer o que eu sempre falo. Você não precisa ser 10º Dan, né, ou qualquer grau bem elevado para você raciocinar em cima de algo que você pratica e que você ama, né? E de acordo com isso, eu acredito que você possa dar sua contribuição, né? Consciente do que você é, do que você representa dentro do estudo dessa arte marcial, tá? E se você é honesto, se você joga limpo, não há necessidade de você se esconder e não poder falar o que você pensa. Então, eu acho que cada um de nós pode dar uma contribuição ao Karate Do, ou ao Jiu-Jitsu, ao Judô, ao Aikido, ao Muay Thai e assim por diante, o Judô. Ou seja, a arte marcial que você pratica, né? A prática da sua vida. Então, partindo daí, gente, eu estava pensando, poxa, o Karate Do, Shotokan Ryu, né? Mais comumente chamado de Shotokan só, ele, de uns anos para hoje, né? De umas décadas passadas, ele foi assumindo um padrão muito mais, né, conveniente para o aspecto esportivo do que para uma forma que atendesse a qualquer pessoa, a qualquer ser humano interessado em aprender, né? Uma arte marcial, uma arte de defesa pessoal e assim por diante. Partindo daí, a meditação que eu queria deixar para vocês a respeito do tema é até onde é possível, né, pegar o karatê que a gente está aprendendo, porque as pessoas estão aprendendo aí, porque graças a Deus o meu sensei me ensinou, né, meu Shihan me ensinou de acordo com a tradição do Karate Do, né, o que eu penso, o que eu interpreto. Dali em diante, realmente é coisa minha e ainda que o meu sensei não concorde ou concorde com seja lá o que eu venha fazer ou mostrar, ele fez a parte dele de ensinar a metodologia tradicional de uma forma inteligente, de uma forma profunda e muito antenada com o Karatê de Okinawa, né? Então é o que eu falo, ainda que eu tenha a minha interpretação, desenvolvo esse trabalho aqui na internet com o intuito de dividir estudos, pensamentos com as pessoas, quem estiver interessado, eu acho que sou honesto, né, no decorrer desse trabalho, como meu mestre sempre foi honesto comigo também, me passando a coisa a rigor, sem se ligar no aspecto esportivo. Agora, sem querer ter preconceito com o karatê esporte, né, eu acho que o karatê esporte, o karatê
de um modo como principalmente o Shotokan-ryu tem sido ensinado, eu acho que ele foca muito mais numa dinâmica que não vai atender qualquer pessoa. Dependendo da pessoa que chega do trabalho, vai praticar no dojo, às vezes ela não vai render tão quanto uma pessoa mais jovem, uma pessoa que talvez trabalhe menos que aquele outro indivíduo que trabalha, pai de família, quarentão, entendeu? Eu, por exemplo, quando eu fui fazer o curso para a faixa preta, foram 4 horas basicamente de curso. Eu com 30 e poucos anos já na época, eu digo para vocês, eu senti. A sorte é que realmente haviam paradas, né? Haviam paradas para beber água e tudo, descansar um pouquinho e já voltava. O exame em si, na época, não posso dizer que matou, que foi pesado, porque não foi não, foi tranquilo, né? Mas eu via que os jovens rendiam muito mais. Eram muito mais dinâmicos, estavam ali muito mais inteiros ali para lutar, entendeu? Então, pensa, pô, será que vai atender todo mundo? Eu tive conhecimento de pessoas que já, né, lidaram comigo e eram do Shotokan, tinham 40 anos de prática e começaram a se interessar pelo Goju-Ryu em virtude dessa coisa, do modo como o Shotokan-Ryu é conduzido, muitas vezes com a falta da explicação das aplicações, né? Certo dia desse aí eu li um artigo que falava a respeito do a metodologia que é passada em Okinawa, no Karatê, como ele é passado lá, e como ele é passado no Japão, né? Então falava-se que no Japão a preocupação é por que a mão, né, é executada dessa forma, por que o quadril encaixa, por causa disso. Era excelente esses aspectos, né? Eram exemplares. Como tudo que o japonês faz, geralmente é muito bem, uma didática muito boa, extremamente bem organizado, mas não necessariamente, né, atende a todos os aspectos de uma aprendizagem, de uma transmissão de um ensino de arte marcial. Então, e comparava em Okinawa, parece que em Okinawa muitas das explicações desses detalhes, por que o quadril faz isso, por que faz aquilo, passa um pouco batido, mas em compensação o adepto do Karatê em Okinawa, ele aprende todas as aplicações. Existe uma preocupação na busca da aprendizagem e na busca de ensinar, transmitir, né, as aplicações. Então dificilmente o cara vai aprender um movimento preocupado com a mecânica e com a beleza e não vai aprender a aplicação. Infelizmente, por mais, né, que a gente saiba que o Japão é a terra onde o Karatê se desenvolveu bastante, depois saiu de Okinawa, existem essas verdades, né, de que a arte com os anos foi ficando muito comercializada, foi se vinculando muito ao esporte. E hoje, sabe, eu acredito que eu tente fazer da minha parte, aqui no meu canto, uma campanha a favor da arte marcial, que tanto me trouxe. E quando eu falo tanto me trouxe, não é títulos, não é 1000 vitórias, nada disso. Eu trouxe aqui dentro. Se não trouxer nada aqui dentro, aí complica. Entendeu? Portanto, não deixem que o Karatê do Shotokan-ryu acabe, né, de uma forma apenas esportiva, entendeu? De uma forma apenas preocupada em se vender de uma maneira esportiva, né? Vamos apoiar quem é karateca esportista, quem trabalha isso, né, esse aspecto mais esporte, mas vamos trabalhar o karatê marcial, aquele karatê que todo mundo conhece, que todo mundo gosta, que todo mundo sempre respeitou, entendeu? Então, as pessoas, por que o jiu-jitsu vendeu bastante?
para entender um pouquinho o processo de crescimento do jiu-jitsu, por que a mídia apoiou tanto e por que houve tamanha aceitação no Brasil, principalmente, né? Porque e se a gente for comparar Rio de Janeiro e Brasil, no Rio de Janeiro o fanatismo pelo jiu-jitsu foi extremamente maior do que no Brasil e no mundo. Existem lugares que você aprende todas as artes marciais sem aquela campanha de que não, o jiu-jitsu é melhor, já provou isso. Mas no Rio de Janeiro é assim. Infelizmente, nós temos um ranço da campanha Gracie, né, na época. E para entender o processo, por melhor que aquela arte marcial seja, para entender o processo, você tem que ver que, em primeiro lugar, eles eram um fator surpresa. A maioria das pessoas não conheciam como era lutar com um profissional de jiu-jitsu. Segundo lugar, houve muita união por parte dos profissionais, amigos de profissionais, empresários, etc. Que aí já entramos no terceiro lugar, que era uma arte marcial praticada por bastante pessoas aqui no Rio de Janeiro com uma boa posição, tá? E aí nós podemos falar de empresários, microempresários, políticos, muitos artistas, né? Isso tudo contou para que a arte crescesse, independente da própria qualidade dela, né? Então, talvez disso tudo, o fator principal que eu veria como o grande motivo do progresso do jiu-jitsu no Brasil primeiro no Rio de Janeiro, depois no Brasil e depois resto do mundo, foi a união, tá? Então a união não existe no karatê. Então se um cara tá executando o karatê esportivo, todo mundo aponta o dedo pro cara dizendo que o cara tá errado, que aquilo ali não é karatê. Deixa o cara. Se ele não quer conhecer os aspectos mais marciais do karatê, o problema é dele. Vai perder, porque vai envelhecer, vai ficar velho pro esporte ainda jovem. Com 30 anos ele tá velho, né? Se ele é um cara que busca o karatê marcial, ele vai ter a chance de viver até a sua fase já idosa, né? Já um idoso vai poder praticar com um determinado vigor de acordo com a idade e ainda assim, né, vai poder propagar uma coisa legal para as pessoas. Então, que o esportista também não aponte o dedo para o cara que pratica arte marcial. Então, se fica esse samba do crioulo doido, né? É um termo antigo aqui usado, né, de uma forma popular. Ou seja, ninguém se entende. E tem o terceiro caso que eu canso de falar, né? Então vamos lá, tem o esportista, tem o karatê tradicional e tem o cara que é karatê tradicional, mas se permite pensar fora da caixa, observar modos diferenciados de aplicações, das técnicas, sem sair do estilo, né? Observar na fonte, que é o karatê de Okinawa, observar outros estilos de karatê e descobrir que temos as mesmas técnicas, que é basicamente o que eu faço e outras pessoas que eu cheguei a conhecer, que fazem esse tipo de trabalho com karatê do e infelizmente é discriminado pelo aquele que trabalha apenas o karatê tradicional e não sai da forma definida no que diz respeito ao entendimento da aplicação, tá? Porque uma coisa é você aplicar ali direitinho, tá? No kata, o movimento tá lá, pá, né? Pra cá e tudo. Outra coisa é você ver possibilidades, né, de você aplicar aquilo de uma maneira fluida e sem perder a essência, kime, né, quadril, tudo que pede a técnica japonesa, né? Mas em contato com a fluidez, com a naturalidade de cada corpo físico, de cada mente, de cada... Entendeu? É isso que às vezes o formato que a arte tem sido passada, né, dentro desse formato, às vezes atrapalha. Às vezes é o que eu falei no outro vídeo. Muitas vezes você acaba não aprendendo determinada técnica no Karatê Do, e ela existe ali pelo tipo de aula que você tem, seguindo os padrões ali, e às vezes o professor, por melhor que seja, por mais que ele mesmo tenha aprendido, caso ele seja veterano, pois os veteranos, pelo menos eu posso falar do Rio de Janeiro, os mestres tanto japoneses quanto brasileiros, veteranos, é o que mais sabem dessa arte marcial.
E é o que mais bagagem tem, tiveram acesso a diversos tipos de técnicas e aplicações maravilhosas dentro do estudo e currículo do Karatê-Do. Mas dependendo do indivíduo, ele pode sim ter aprendido com um desses veteranos, passar adiante muita coisa boa, mas negligenciar alguns pontos por esquecimento em virtude de tantas técnicas que existem, né? Então talvez o formato que a gente viva no Karatê-Do faça com que, né, a gente presencie pessoas observando outras artes marciais para aprender em outras artes marciais uma coisa que está ali no Karatê-Do, né? Então, como eu falei, nós não temos contatos pesados. Quando tem contato é só político, né? E aí ficam as federações às vezes buscando auxílio político. O Karatê tem sido ensinado de uma forma muito mais aeróbica, como eu estava falando, muito mais dinâmico, de uma maneira aí mais esportista, né? Tá ali mais focado no esporte. E o que acontece com isso? O cara, né? Ele quer uma coisa que ele vai olhar, vai se identificar e vai ver que ele pode fazer. Então nós já temos uma arte marcial que de modo tradicional já é complexa, já é difícil, né? Por aí, já começa daí. Segundo lugar, nós temos a realidade de que o Karatê-Do ele não é como o Jiu-Jitsu, que a pessoa, por mais que canse ele no chão, né, cria uma dinâmica boa, um preparo físico excelente para o adepto, ele se encaixa para qualquer pessoa se defender e usar aquilo ali. Então o Karatê ele tem se distanciado muito disso, em muitos dojos. Então vamos pensar a respeito disso, tá? Porque o Karatê tem que servir para cada um, para cada tipo de ser humano, desde um pai de família até um garoto novo, desde uma mulher, né, um homem, servir a todo mundo. Mulher, homem, homossexual, lésbica, ele tem que servir para todo mundo. Ele tem que ser útil para todo mundo. E você tem que pegar aquilo e levar até as pessoas e mostrar, olha, você pode fazer. Você pode praticar o que eu pratico. Até onde você vai na compreensão dessa arte marcial, que sim, é mais complexa, é mais detalhada do que o jiu-jitsu, por exemplo, vai depender de você, da sua entrega àquilo ali, do teu tempo disponível, etc. Mas, no mínimo, você vai usar de uma forma segura, uma forma eficiente e de uma forma direta e objetiva, sem rodeios. Não que com isso, no processo, você não vai encontrar a complexidade daquilo. Porque muitas vezes, para aplicar o que é simples, tem o seu nível de complexidade. Tanto é assim que o primeiro kata Shotokan-ryu, Ryan-Shodan, tem diversas aplicações que o indivíduo só vai perceber depois, né? As várias opções de defesa, ele vai ver que ele pode lutar só com Ryan-Shodan. Então, vamos refletir aí o que sabe, você, profissional de Karatê-Do, pode fazer, né, para poder ter passar a arte com um panorama mais acessível para as pessoas de um modo geral e não elitizar só para esportista, só para jovem, porque é isso que eu tenho visto no Shotokan-ryu e ele é preparado para todas as idades, ele é perfeito, assim como Goju-ryu, Shito-ryu, Shorin-ryu e assim por diante, né? Então vamos raciocinar aí, vamos trabalhar, né? Eu não estou falando para gente mais graduada que eu, porque aí seria uma quebra de hierarquia, mas estou falando para o pessoal também que é Shodan, estou falando para o pessoal aí que vai ser Shodan, que está aí na roxa, na marrom, está quase lá. Tenta trabalhar isso, tenta se libertar dessa dinâmica de marcar ponto, né? Ensina isso também para a juventude que quer competir, mas não deixa de ensinar aí os aspectos mais marciais e mais acessíveis para todo mundo, entendeu? Tem que ser acessível para todo mundo. Se não for acessível para todo mundo, vai ficar uma coisa cada vez mais rejeitada, vai ficar mais complexa, entendeu? Um grande abraço aí, só estou dividindo um pensamento, uma forma de pensar, né? E embora eu não acredite que venha a existir a união no Karatê-Do, eu acredito que
pode melhorar um pouquinho, pelo menos, o panorama em cada núcleo de Karate-Do, né? É um individualismo muito grande, então jamais as pessoas vão se apoiar, né? E vai querer sair dos seus determinados postos, dos seus determinados tronos para ceder a um cara mais antigo, né? E etc. Então, já que não vai mudar esse panorama, vamos cada um de nós, mas eu não sou jovem, mas eu sou mais jovem no Karatê do que muita gente, tentar passar uma concepção legal aí, né? Mostrar que o Karatê ele está vivo e que ele não é uma coisa definida de um modo congelado, né? Ele está vivo e ele pode interagir com outras artes marciais sem perder a essência e mostrar a que veio. Os